Expirem profundamente. E agora nós vamos ouvir uma outra música para abrirmos um portal específico por onde certas entidades que foram convidadas, poderão atravessar o portal e estar conosco durante o tempo que nós temos disponível. Então, essa primeira música foi para nos prepararmos para a inteira energia do festival. A segunda música é para nós sentirmos a abertura desse portal, que é um portal que teve que ter sido criado especificamente para essas entidades conseguirem se aproximar das nossas imediações espirituais, porque elas não têm, essas entidades em específico, não têm o hábito de se aproximar de dimensões espirituais que seres humanos utilizam. E essas entidades são convidadas da deusa Mahakali. Então, vamos também integrar as energias dessas entidades a nós. Obrigada.
Respire profundamente. Sejam bem-vindos a Diwali, o Festival das Luzes. Eu sou Conjubari Anakenda Sinatra Vermeer. É sempre muito bom estar entre os membros de Elos Eloá. E eu quero começar fazendo alguns agradecimentos que podem parecer que talvez não tenham nada a ver com o festival, mas que tem totalmente. Quero agradecer as roupas que eu recebi de presente do Tarcísio. Hoje, para o festival, estou usando uma delas. Gostei muito. A roupa é toda verde, bem energia de Zebael. Primeira roupa que eu peguei da pilha, que eu recebi de doação, tinha ali o short verde e a camisa verde. E eu acho que o verde é uma cor muito presente em Diwali, e me serviram muito bem. Eu senti até, talvez aqui não é um momento apropriado para dizer isso, mas que a consciência suprema me entenda. Senti até que eu estou mais magra com essas roupas. Então, muito obrigada imensamente. Roupas perfeitas para este festival. Também quero agradecer hoje, aproveitando que é o dia de Diwali, quero agradecer o próprio Tarcísio, a própria Namor, o Victor e as cachorrinhas do grupo de Elos e Eloá, que nos acompanharam nos processos de energia nas horas anteriores. Quero agradecer também a nossa convidada especial, Mahakali, que está entre nós, deusa do hinduísmo. E também quero agradecer aos nossos convidados especiais, que mesmo sabendo das nossas dificuldades na questão de BPMs e de criarmos o caminho energético para eles metafisicamente para estarem aqui, não largaram as nossas mãos em nenhum momento e acreditaram na nossa capacidade de nós gerarmos a nossa abundância de éter até o último instante. E isso, de fato, se tornou verdade, porque agora a gente estava lá de 560, 502,06 centavos, já conseguimos cobrir com outras doações, estamos agora defasados energeticamente apenas 355,06 centavos. Então, muito obrigado às suas doações, e isso fez a gente conseguir mais 15 minutos de energia no mundo espiritual. Então, nós teremos 50 minutos a partir de agora, a partir das 18h50. Então, nós vamos até que horas? Até às 19h40. Eu acho que aí dá para a gente cumprir pelo menos alguns alvos desse festival de hoje. Eu quero agradecer também a sabedoria divina que instaura em todos nós, mas particularmente nos avatares, nos enviados pelo Criador, o conhecimento prático, o conhecimento que faz nós tomarmos decisões, nunca em prol de nós mesmos ou unicamente de nós mesmos, mas em prol daqueles filhos e filhas de Deus que devem receber o nosso serviço desapegado, o nosso serviço ininterrupto, o nosso serviço de coração e com a melhor e com as maiores intenções de refletir plenamente o amor acima de tudo, a ordem e as leis cósmicas para o bom funcionamento do nosso cosmos. E então eu também agradeço e parabenizo todos os seres espirituais de todos os muitos níveis que estão associados a Elos Eloá. E eu agradeço por todo o treinamento que eu recebo, por toda a orientação, por todo o suporte que torna possível que nós façamos todo esse processo acontecer. Vamos respirar profundamente nisso. É muito bonito ver como o universo vem nos socorrer nos últimos momentos. É sempre nos últimos momentos. Quando você acha que está tudo perdido ou que não vai rolar, pode ser
a resolução de um problema, pode ser a defasagem em BPMs, pode ser o seu carro enguiçar e você não chegar a tempo para a aula, o universo vem nos socorrer. Ou ele nos dá, de fato, o que aparentemente estava faltando, ou ele nos dá uma outra saída, que às vezes resolve o problema momentaneamente, né? Não o tapa definitivamente, mas nos permite pelo menos a continuar a caminhar. E isso é realmente muito bonito da criação. Acho que vale a pena trazer essa energia também na abertura de Diwali. Foi falado que em janeiro de 2026 vai abrir os segredos das pirâmides. Os segredos, sabe, todas as coisas abafadas pela arqueologia das grandes pirâmides vai ser aberto, em preparação para a chegada dos espíritos hiperevoluídos em março. Então, assim, a gente tem que limpar tem que, sabe, você tem que ordenar todos os espaços espirituais que trabalham com espiritualidade. Assim, aparar, fazer corte, fazer mudança. Por isso que a gente tem esses 2 meses. É o Hanashi, vamos falar da El Hanashi já já aqui. Ok, mais 2 minutos. Então, a mensagem. Você quer falar? Que você que sempre fica aqui, ó. Vem aqui você falar. Fala você rapidinho. Aí você põe os BPM aqui para nós também. A gente está quase fechando as portas, justo agora. Ok, vem aqui, Apio. Vem, bonitão. Vem aqui. O Espírito Apio vai falar conosco. Vem para eles ouvirem a sua voz gostosa. Pode entrar, meu amor. Eu deixo você entrar onde você quiser. Pode vir. Ah. Ok, vamos ouvir Apio pela primeira vez. Mas vai com amor, tá? Com amor, que nós estamos em Diwali, é Festival das Luzes, tá? Não é Festival da Dor, não. Vamos lá. Vamos ouvir Apio. Meus queridos, eu sou Apio e é o momento do desapego da matéria. Desapeguem da matéria. Soltem todo o peso. Emocional, mental, psicológico, financeiro, móveis, artigos pessoais, tempo em relacionamentos fúteis, tempo com atividades que acrescentam um pouco de alegria à personalidade, mas não ao espírito. Desapeguem da matéria e perceberão o real valor das coisas, inclusive do dinheiro, inclusive do quanto devem avaliar a importância dos processos desse grupo e dos processos energéticos que vocês passam internamente, somente consigo. Desapeguem da matéria, pois quanto mais leves estiverem em todos os sentidos, mais e mais a frequência da nova Terra ficará fácil de se manifestar dentro de cada um de vocês. Vocês não são essa dimensão e não vieram para ficar nessa dimensão. Desapeguem da matéria. É hora de se desfazer de tudo que traz a você a confiança de você estar uh, plenamente estabilizado na matéria.
Desapeguem da matéria, ajudem-se, ajudem a si mesmos primeiro e, quem sabe, conseguirão ajudar a Avatar. E sobre Chico, Chico Xavier, Chico foi chamado a ouvir as palavras, a vir ouvir as palavras de Anaquenda. E Chico agradece pelo puxão de orelha, assim ele diz, e ele diz que o amor irá tomar conta de tudo. O amor sempre resolve as coisas. Mas se podermos, se escolhermos desapegar da matéria, o amor terá passagem melhor para que esse grupo continue a ser o arauto de luz e de escuridão divinas, quando necessário, utilizar desta última neste planeta que agora está esvaziado. Mas logo se encherá. Desapeguem da matéria para que entendam o que de fato tem valor na matéria, o que nunca teve valor e aquilo que, por mais que você teme colocar valor em determinada coisa, nunca terá o valor apercebido por você, a não ser dentro das suas ilusões. Desapeguem da matéria, eu sou Ápio, muito obrigado. Ok, obrigado. Ele não tem uma voz sexy, gente, vocês não acham? Ai, que voz sexy. Ok, Ápio, ok, vamos, né? Brincadeiras à parte. Não, é que assim, gente, eu sou muito saidinha no mundo espiritual. Eu vejo um espírito hiper evoluído, assim, eu quero o endereço dele no mundo espiritual, eu quero saber de qual dimensão, eu quero saber com quem ele trabalha. A gente quer se entrosar, é isso daí. É a primeira vez que a Apio veio nos falar, assim, de ele falar, mas ele tá sempre aqui, né? É a primeira vez, né? Fala, Solange, você achou a voz dele bonita também? Vai, lá do fundo você achou, Solange. Mas você não quer falar porque você tá do lado do seu marido. Pode falar, diz pro Apio, faz o elogio pro Apio, Solange. Sim, lindo demais. Ótimo, lindo mesmo. Até eu achei também. Olha lá, até ele, ó. Aí, ó. Ótimo, gostei. Não é Time masculinidade resoluto, frágil. é isso aí. É isso aí. Ó, lindo. Um Aí eu homem. já não sei. Oi? Aí eu já não sei dizer. Ó, gente, ele é lindo, o Apio. Olha, até saiu, ele fica tímido, ele vai embora. Ó, ele tem um verde topázio, assim, o espírito, é um negócio assim. Eu acho que eu só vi um verde tão. Ah, verde, ó, de novo, cor verde, ó. Eu só vi um verde tão, eu não sei, um verde esverdeçante, um verde. Sabe olho verde? Você olha para olho verde de uma pessoa, você fica assim, hipnotizado. Eu só vi um verde assim, que é próximo, aí é um pouquinho mais, né? Chama lá o Apio de novo, no Arcanjo Rafael. Você vê o naipe do Apio, hein? Espirituzão, assim, ó, sem, né? Você só um casa a mais, né, Apio? Mas tudo bem, ok. Ok, então, tirando os nossos anúncios aqui do caminho, colocando eles no caminho, desapeguemos da matéria. Desapeguemos da matéria. Ok, gente, mensagens e brincadeiras à parte, com vocês agora, a partir de agora, 19h26, de fato o festival começa, de Wali, alinhamos as energias, são 50 minutos, deixa eu respirar profundamente. Nós vamos então até as 20h15 com vocês, Mahakali. Obrigado.
Eu não vim ensinar, eu só vim anunciar de que é hora de eu comer muita carne, carne humana, crânios que me adornarão. E eu sei que vocês estão pensando que os piores espíritos foram deixados para serem removidos de seu meio em 12 de dezembro, mas não antes, sem eles provarem de minha fúria cósmica. Não antes de eles serem humilhados, assim como humilharam a terra e seus habitantes. Assim, eu venho anunciar de que, começando hoje, abrirei os karmas de Hollywood, das monarquias europeias e do Vaticano. Vocês se lembram da ocasião, no início deste ano, onde foram abertos os karmas da América do Norte. E Hollywood se encontra na América do Norte. Mas Hollywood é como se fosse um estado dentro do estado. Assim, a abertura dos karmas das Américas ou da América do Norte tiveram efeitos limitados dentro de Hollywood, mas hoje eu, com permissão de Kalki, irei desfazer quaisquer barreiras que impediram os famosos e os do meio de Hollywood de provarem o que acontece quando a minha sede por sangue está alta. Originalmente, me disseram que deveria levá-los até em um lugar no mundo espiritual, onde poderiam assistir sentados, de um espaço privilegiado, eu abrindo os casulos kármicos destes, aos quais acabei de mencionar. Mas me dizem que, no nível espiritual com o qual trabalham, a, a lei dos BPMs. E me dizem que vocês não os têm suficientemente. Mas não se preocupem. O que farei? Vou dizer o que farei. Não irei mostrar, mas direi o que farei. Debaixo das pirâmides existe uma serpente oculta no mundo místico chamado El Hanash. Hoje eu despertarei El Hanash. El Hanash irá devorar todos os espíritos dos famosos e dos que estão dentro do Vaticano e dos que estão nas monarquias pelos próximos 14 dias, ou melhor dizendo, começando na noite de hoje e pelas próximas 13 noites após a primeira. Não, esses espíritos não são dignos de recomeçar em outro lugar. Kalki me deu 14 dias para devorar quantos espíritos trevosos eu quiser. E os que escaparem de Elhanash, então, serão degradados no dia 12. Eles merecem algo pior do que o degredo, pois eles fizeram o que havia de pior contra a humanidade.
Então a serpente debaixo das pirâmides será acordada hoje. E ai de Hollywood. E ai do Vaticano. E ai das monarquias. Porque o seu fim começou subitamente em uma noite. E a sua destruição será muito grande. Esses três complexos são a grande meretriz do Apocalipse. Estes mataram todos os santos de Deus. Estes infectaram as mentes da humanidade. Estes envenenaram o espírito de bilhões que foram degradados. E agora, a grande cidade, Babilônia a Grande, o complexo de aberrações espirituais na forma de sistema de controle, é devorado por El-Hanash. Os noticiários não darão conta da podridão que será exposta. As vítimas que virão à tona serão inúmeras para contar. E o nível da ardilosidade destes que estavam no poder será difícil de compreender mesmo para a mente mais equilibrada e neutra que estiver a acompanhar as notícias. Ai da grande cidade! Ai de Nova York! Ai de Londres! Ai de Hong Kong! Ai de Los Angeles! Ai das grandes cidades europeias, porque o seu lixo espiritual será vomitado diante de todos no mundo para verem. E eu, Mahakali, farei isso enquanto estarei devorando a cabeça desses espíritos maus. Ai dos que poluíram o mundo espiritual que a Deus pertence, pois toda a sujeira e destruição que causaram agora recai sobre suas cabeças, e não haverá misericórdia. Ai dos seus parentes que buscam a materialidade, assim como estes maus desencaminharam toda a espécie e fizeram este buscar expressões inspiradas por coisas piores que demônios. Ai dos que viram para os acordados espiritualmente e dizem: isto é loucura, isso é desprezível. Que o desprezo com o qual eles riem dos bons seja o rastro de energia para El-Hanash encontrá-los e devorá-los. Ai dos que zombam de Deus e do caminho maior do invisível, dos que se baseiam pela energia e não pelo que o mundo os incentiva a buscar. Ai dos nécios espiritualmente. Ai dos que não levam a sério os avisos espirituais e as ajudas fornecidas. Ai, 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 a humanidade geme. E a partir de hoje, seus comandantes sentirão os gemidos que produziram naqueles que eles desencaminharam. Os poderosos dirão: ai, a dor é muito grande.
Ai! Pois teria sido melhor não termos sido criados pelo Criador em sua criação. Ai dos que se fincaram à matéria. Ai dos que procuraram somente riquezas materiais, sem se lembrarem das riquezas que devem ser produzidas com Deus e dadas primariamente a Deus dentro de seus corações. Ai dos que não enxergam além da matéria. Ai dos que vivem nas falsas aparências, nos códigos sociais não ditos, no desprezo pelos pobres, no desprezo aos desafortunados, no sistema corrompido, para que os oprimidos não consigam sair do seu lugar de opressão. Ai deste mundo febril, a sua febre subiu ao topo e me acordou. E perante o Pai Calque, eu irei devorar quantos eu puder. E se eu puder deixar que nenhum deles sobre, para que não haja fila de degredo no dia 12/12, o dia da partida dos piores espíritos, assim eu farei. Ai, ai, ai. Todas as dores que eles causaram à humanidade recaem sobre eles essa noite. A partir dessa noite. Este é o Festival das Luzes. E começando hoje, eu vou devorar todos aqueles que desligaram as luzes enviadas pelos profetas, as luzes enviadas pelos bons, as luzes colocadas como graças dadas por Deus a este mundo e ao seu mundo espiritual. Então, para eles, hoje começa os 3 dias de escuridão. Mas para vocês serão 3 dias simbólicos de luz. Porque ver os maus serem devorados é sinal da chegada da luz. O devoro deles é produção de luz para os bons, é caminho sendo desobstruído para a nova terra. Então digam, Mahakali, coma muita carne, porque esses desdenharam de Deus e o seu fim chegou em apenas 3 noites simbólicas. Beba o sangue, coma a carne, queime os seus impérios, exponha suas faces, destrua suas famas. Exponham-nos como o pior da terra, para que os que ainda dormem vejam que devem apenas voltar o seu olhar para dentro, e se para dentro for olhar para cima em direção ao seu Criador, que o façam enquanto há tempo. Que o façam, pois homem nenhum é digno de fama, senão aquele que me pede para destruir Babilônia Grande, o complexo de entretenimento mundial, o complexo de controle monárquico mundial que se colocou no lugar da monarquia crística e o complexo espiritual deviante do Vaticano. Esta é Babilônia Grande, a cidade simbólica que governava por cima das águas da humanidade, e hoje ela caiu. Hadhamana Kanahamana, Amatahamachika, Astaha Hama, Igasna Kamaka, Iganahama Mahakali Hamakahe. Que no sofrimento dos maus vocês encontrem a paz, pois Deus assim determinou.
Muito bem, vamos respirar profundamente. É um evento de anúncios, anúncio atrás de anúncio, não é mesmo? E hoje, profecias bíblicas, visões bíblicas, finalmente ganharam o seu contorno final, ao que parece. Ou ganharam aplicabilidade nos nossos tempos correntes, ou o real significado profético foi explicado. Para quem já leu o livro do Apocalipse, viu Mahakali mencionar da meretriz que estava sentada numa besta e que bebia o sangue dos santos, cheia de ouros, adornada. E Mahakali falou também da cidade de Babilônia a Grande, que foi uma cidade na Mesopotâmia no passado, mas no Apocalipse ela faz parte do simbolismo do livro do fim dos tempos. E Mahakali relacionou essas duas imagens como sendo o complexo de controle colocado sobre a humanidade, dividido em três blocos, pelo que ela explicou. O entretenimento mundial, representado por Hollywood, o controle das liberdades humanas, exemplificado nas monarquias, em particular as europeias, e o controle espiritual, a base do controle espiritual, o escravatício, manifestado na figura do Vaticano. É muito interessante, eu estava pensando enquanto ela estava falando, de que em dias recentes, até mesmo é, elementos desses três blocos que, na verdade, assim, na superfície pareciam brigar entre si, ou no passado terem produzido uma cisão, um distanciamento. Por exemplo, a monarquia da Inglaterra em relação ao governo do Vaticano, que no passado produziu a cisão do Reino Unido com a Igreja Católica produzindo a Igreja Anglicana. Agora essas duas forças estavam unidas. Até colocar um trono para o rei Charles, o novo Papa colocou no Vaticano, agora na recente visita do rei Charles ao Estado do Vaticano. Como se essas forças prenunciassem de que precisariam deixar as suas aparentes diferenças de lado, porque um estrondo muito grande estava vindo e acabamos de ficar sabendo qual é este aqui. Então, no livro do Apocalipse, é aquilo que mantém a humanidade cativa é ilustrado na figura de uma meretriz. Aqui um outro uso, né, da prostituta, mas não é uma prostituta pobre, é uma prostituta muito rica que aprisiona os seus clientes. E também é ilustrado esse complexo de controle sobre a humanidade, é ilustrado na figura de uma cidade muito poderosa que subjuga todos os seus inimigos. Então, Mahakali falou que é o fim desse sistema. Interessante ela falar que os piores espíritos ficou combinado pela espiritualidade que eles vão embora no último dia da passagem do 13 Atlas, né, da função dele em degradar, que é no dia 12 de dezembro, mas que antes Sai Baba ou as forças cósmicas deram permissão, o que Mahakali já puder resolver por aqui mesmo, para que haja um contingente menor desses espíritos no dia 12 que ela possa fazê-lo. O devoramento feito por Mahakali é final, é igual incinerar o espírito num sol central. E geralmente a maneira como ela se alimenta é bem torturante. E ela falou também de Al-Hanash. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de irem ao Egito, mas o povo que mora ali, nas cercanias das pirâmides, um povo que já está reencarnando ali há muito tempo, fala dessa serpente ou dessa cobra chamada El-Hanash, que supostamente guardaria as entranhas do platô de Gizé. É uma cobra mística. E hoje a gente já tinha tido um anúncio sobre de que de fato essa cobra existe no mundo místico, numa das músicas do canal.
Mas hoje Mahakali confirmou que ela não somente faz parte do mundo místico, como ela pode ser ativada para vir para o nível espiritual da humanidade e devorar espíritos que produziram uma dívida que não pode, pelo menos não a essa altura, mais ser paga ou ser resolvida com o Criador e nem mesmo degradá-los. Foi-se além da questão de ajudá-los ou degradá-los para que possam começar em outro lugar. A dívida deles é simplesmente muito alta com o Criador e com as leis cósmicas. Então, em casos assim, é determinado que uma força natural do planeta, uma força mística, ou alguma entidade do mundo espiritual do planeta que está sofrendo degrado, ela mesma resolva a energia desses espíritos ali. E é a isso que Mahakali estava se referindo. Muito bem. Vamos ficar mais alguns instantes em silêncio. Interessante ela falar que hoje começa a escuridão para os setores da sociedade humana mais tenebrosos que existem, e que essa escuridão são luzes para os bons. Muito interessante. A escuridão para eles é luz para nós. Realmente representa. E vivendo à altura da ideia desse festival, que é feito em muitos lugares do mundo todos os anos. A prevalecência do bem universal sobre o mal não sancionado por Deus. Então, muito oportuno de que esses anúncios estejam sendo feitos dentro da primeira edição desse festival no nosso grupo. E olha, ela falou também sobre os 3 dias de escuridão. Ela deu o pitaco dela do que seria. 3 dias de luz para nós. E falou de 3 dias de luz para nós. Muito bem lembrado, Victor. 3 dias de escuridão, espiritualidade afora. Geralmente eles acham que vai ser um apagão mundial, vai ficar sem eletricidade, sem internet. Tem todo tipo de postulação. E por sinal, sempre se entendia que todo mundo na humanidade, quer fosse bom ou ruim, passaria pelos 3 dias de escuridão. E ela nos clarificou dizendo que é só os maus desse naipe aí de maldade que vão passar por esses 3 dias, que são simbólicos, né? Porque ela disse que, na verdade, o tempo de duração dos 3 dias são 14 noites. E é de escuridão, porque a explicação disso é a serpente mística devorando os espíritos desses maus. E que para nós são 3 dias simbólicos de luz. Outra coisa que difere da informação que a gente ouve espiritualidade afora aí nos canais, que eles só falam de 3 dias de escuridão, eles não falam da contraparte, de que haveria 3 dias de luz. E esses 2 períodos estão confluídos. Para um é escuridão, mas para os outros é luz. Me lembra até um pouco da coisa da saída dos hebreus lá na lenda da Bíblia, né, da saída deles do Egito, de que para os egípcios eles tiveram uma noite terrível, onde perderam todos os seus primogênitos, mas do lado dos hebreus, todos os primogênitos deles foram preservados. A mesma experiência, com resultados e experienciações diferentes. Muito bem, até fui pega de surpresa, né? Não tinha sido brifado de que nós receberíamos esses significados espirituais, desses códigos no livro do Apocalipse. Ela falou também de grandes problemas para cidades mundiais, ela parece que mencionou Londres, Nova York, Los Angeles, Hong Kong. Achei muito interessante, porque na hora que ela estava falando, ela não expressou, mas eu vi na energia dela, Hong Kong, que é um dos principais polos como que chama o Apio? De tráfico humano e tráfico infantil, né, sendo usado por essas grandes elites para coisas, né, tenebrosas. Muito interessante. Não sei se não deu tempo de ela mencionar, mas ela não falou nada das monarquias da Ásia. Tem muitas monarquias na Ásia, não falou da monarquia do Japão. Então, será que eles ficam de fora? Aí, né? Que hoje é o Hanashi vai papar, vai se alimentar.
que está acontecendo? Eu sei que tem algumas monarquias, sim, em Butão, em alguns países, que são seres hiper evoluidíssimos, que, né, são ali o rei ou a rainha, ou o que quer que seja o nome ali, a nomenclatura usada. Então faria sentido essas monarquias não terem sido inclusas nessa declaração de Mahakali ou Mahakali. Muito bem, como vocês desejam fechar a energia para vocês desse anúncio? Ela disse que não veio para ensinar, mas acabou ensinando um pouco, sim, uma coisa aqui e acolá. E assim eu dou por terminado o espaço energético de Diwali 2025, o Festival das Luzes. Sai vai Om Ram Ram. Uma ótima noite a todos.